Olá, estudantes da Escola Municipal Caio Líbano Soares. Estamos retornando aí com a dica 2, né, do nosso material 9 aí do ensino fundamental, onde a gente está trazendo aí hoje um pouco sobre o conjunto dos números inteiros, né, para vocês, falando um pouco sobre números positivos, negativos. Tá aí o professor Heitor aí. Beleza, Heitor? Beleza, Rodrigo. É isso aí. Voltamos aí para continuar, né? A dica do módulo 9, tá? Isso. Agora você que vai começar aí, tá? Passa a bola para você, Rodrigão. Bacana. Vamos lembrar que na dica passada a gente falou um pouquinho sobre alguns exemplos de aplicação dos números inteiros, tá? Aliás, dos números positivos e negativos. Hoje o que a gente vai fazer é colocar esses números, né, em um conjunto, dizer a qual conjunto eles pertencem. A gente falou do conjunto dos números naturais, né, que é um conjunto que a gente utiliza esses números no nosso dia a dia para nossa comunicação. E hoje aqui nós vamos colocar os números positivos e negativos, né, dentro desse conjunto que nós vamos chamar de conjunto dos números inteiros, tá? É importante lembrar que todos os números naturais, eles também são inteiros, tá? E o que vai acrescentar, então, a esse conjunto aí? Bom, observa, ó, os números positivos, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Essa reticências aqui significa que isso aqui vai continuar, né? Ok? Essa sequência vai continuar. Observa que ela vai depois também continuar para números acima de 100, mas todos são inteiros. Esses números a gente chama de números inteiros positivos, tá? Uma coisa importante é que o zero não está aqui nessa lista, né? Então, o zero, né, a gente considera como um elemento neutro, né? Ele é nulo, então ele não é nem positivo nem negativo. Por isso que ele não foi listado aqui, tá? Mas ele também é um número inteiro. Os inteiros negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, observe que é como se a gente estivesse caminhando, né, à esquerda desses números aqui, pegando números que antecedem eles. Então, são os chamados números negativos. Aqui no material a gente colocou de azul aí os positivos, de vermelho os negativos, mas aqui é só uma questão de cor, tá, para orientação. O que vai valer mesmo é o sinal na frente do número que vai indicar para a gente. Lembrando que se não aparecer sinal algum, é porque o número é positivo, tá? Então, ó, o zero é neutro, como eu já tinha dito para vocês, e aqui aparece esse conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, tá? Essa letra aqui é uma letra que é utilizada para nomear esse conjunto, tá? Vem de Z também, acho que é isso. Com certeza que é isso, mas se for, a gente pode pesquisar, tá? Que é a representação dessa letra aqui para dizer dos números inteiros, tá? Então, é uma representação desses números. Aqui, observa que tem o zero como uma referência, tá vendo? À direita dele estão os números positivos e à esquerda dele os números negativos. E, ó, sempre aumentando de maneira progressiva e igual, tá vendo? Tá de 1 em 1 para frente e de 1 em 1 para trás. Então, a reta numérica é um local, né, uma região aí importante do plano, aonde você pode representar esses números. Como se você pegasse uma régua mesmo e colocasse sobre ela a marcação em cada ponto dela para um número desse. Então, na verdade, a gente vai fazer um espaçamento aqui por igual para cada um desses números, coloca-se o zero como sendo o nosso marco, né, dessa linha, e à direita dele, sempre com igual espaçamento, nós vamos colocar os positivos. Tá vendo lá? Ó, mais 1, mais 2, mais 3. É como se a gente estivesse dizendo que como se fosse aqui 1 centímetro, depois 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, assim por diante. Se você pensar para o lado esquerdo do zero, você vai deslocar para o lado negativo. Observa que esse tamanho aqui é o mesmo que esse. O que muda é o sentido, tá vendo? Para onde você está deslocando. Né? Para a direita dos zeros positivos, para a esquerda os negativos. E aí vai formar a reta numérica. Um detalhe importante, não é a reta inteira, tá? É alguns números dessa reta, tá? Só está representando os números inteiros aí, tá bom? Beleza. Bom, para a gente poder fazer uma comparação, o que é importante a gente observar? Tá? Que a gente começa pelo zero, o próximo número à direita é o mais 1, depois o mais 2, no sentido positivo. À esquerda, menos 1, menos 2, e assim por diante, no sentido negativo. Essa distância entre um número e o outro, é importante que ela seja dada com uma distância igual, tá vendo aqui, ó? O afastamento ser igual, para você poder fazer uma comparação. Então,
Quanto mais afastado do zero o número estiver, no sentido positivo, à direita, maior ele vai ser. Ok? Então, qualquer número positivo é maior que zero. Quanto mais afastado do zero à esquerda o número tiver, tá? Ele vai ser negativo. E todo negativo é menor do que zero. Tá? Lembra o seguinte, eu não tenho nada no meu bolso. Se eu começar a dever, eu vou começar a ficar com um saldo negativo. Né? Se eu ganhar dinheiro, eu vou ficar com o meu saldo positivo. Então, eu passo a ter valores maiores do que zero. Tá bom? Esse exemplo é sempre bom. Vamos fazer um exercício aqui para a gente poder pensar nisso? Quem é maior e quem é menor do que quem, e por que é maior ou menor, né? É importante aqui nesse material ficar atento que a gente vai pedir para que vocês pensem na reta numérica para localizar os números. Então, eu vou tentar fazer isso aqui nessa atividade, tá? Faça uma leitura do material, ele é importante, ele vai dar algumas dicas também para vocês, para a gente poder ficar atento aí, tá? Bom, suponha que nessa figura aqui, tá? Ela represente uma rodovia e que nessa rodovia ela esteja ligando várias cidades de um mesmo estado. Imagina que então a gente está colocando em linha reta, tá? Cada intervalo ele seja de uma unidade para medir essas distâncias. Então, a capital aqui dessa cidade, desse estado, foi colocado no zero, tá vendo? As cidades que estiverem à direita da capital vão estar nessa posição positiva. E as que estiverem à esquerda na posição negativa. Uma coisa interessante, só para chamar a atenção, observa aqui, ó, que a cidade B, por exemplo, ela está no marco -2, tá vendo? Então, ela está 2 unidades à esquerda do zero. A cidade A, por exemplo, ela está 4 unidades à direita do zero. Então, ela está à direita da capital. Usando um número inteiro e considerando sempre a capital como referencial, dê a posição da cidade A. Como é que você vai falar, então? A cidade A está na posição mais 4, né? Ou seja, pode ser 4 quilômetros, pode ser 40 quilômetros, ou seja, 4 unidades de distância da capital. A cidade B está na representação -2, olha lá. É só olhar a letra e o número. A cidade C, por exemplo, está na representação +6. Então, basta você fazer essa referência. Uma coisa importante. Se eu colocasse uma outra cidade aqui, por exemplo, uma cidade F, aqui ó, no +2, observa que a distância que as duas estão da capital é a mesma. Só que uma está à direita, a outra está à esquerda da capital. Então, números que têm, por exemplo, a mesma representação aqui, ó, absoluta, tá vendo? 2 e 2. Mas o sinal é diferente, eles são opostos, mas eles estão à mesma distância do zero. Tá? Então, isso é uma coisa importante da gente destacar.